Mas todo mundo fala de omnichannel como logística, isso é besteira. De onde shippa, onde vai, importa menos. O omnichannel verdadeiro é o cliente no centro. Olá, sejam muito bem-vindos ao PB Talks, o podcast da PAG Brasil. Hoje, numa versão itinerante, a gente está falando do Gramado Summit. Eu sou jornalista da PAG Brasil, me chamo Tamires Souza, e a gente vai falar hoje sobre um assunto bem interessante com 3 grandes nomes aqui do mercado. A gente vai falar sobre do showroom ao e-commerce, a evolução da experiência de compra. A comercialização no digital é uma estratégia de grande relevância para as marcas que nasceram no ambiente físico, né? Mas isso não significa que seja simples, linear ou até sem custos. Neste episódio do PB Talks, então, a gente vai discutir o caminho, que às vezes é cheio de desafios, né? Que as marcas tradicionais, elas precisam percorrer aí para evoluir no digital, mas sem perder a essência, né? Que é algo muito importante. E aqui comigo hoje, nessa mesa espetacular, a gente tem a Débora Pazin, que é gerente executiva de estratégia digital da Usaflex. Bem-vinda, Débora. Obrigada. Também temos o Richard Stade, que é CEO da Aramis. Bem-vindo. Obrigado. E também o Ralph Germer, que é CEO e cofundador da PAG Brasil. Bem-vindo, Ralph. Obrigado, Tamires, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês, Débora e Richard. Prazer é todo nosso, né, gente? Então, para a gente começar a nossa conversa, eu quero fazer a pergunta central ali do episódio, que é como que a gente consegue evoluir para o Omnichannel de uma maneira que reforce aí a excelência dessa marca para transformar a jornada em um diferencial competitivo. Vou começar com a Débora aqui para falar um pouco do case da Usaflex, que é muito nesse sentido também, né, Débora? Isso, acho que quando a gente fala, né, principalmente de Usaflex, que a gente está falando de franquias, né? Então, a excelência da Usaflex, ela veio com multimarcas e franqueados. E quando a gente traz um canal digital, a gente precisa cuidar muito para não ter atrito, né, para não gerar uma entropia com os franqueados, que são quem trazem o grande volume para a marca. Quando a gente começou na Usaflex um tempão atrás, acho que a gente está falando de 7 anos atrás, de omnicanalidade, a gente fez um combinado, né? A gente viu que o DRE no final para o e-commerce não ia ser positivo, e a gente entendeu que precisava de incentivos para o franqueado, para que ele aceitasse esse cliente vindo do e-commerce. E depois disso a gente foi evoluindo, né? Foi trazendo, mostrando que a gente traz um cliente recorrente, né? Que a gente traz um melhor sell-in, né? Porque se eu estou ajudando ele a vender o estoque dele com o meu cliente do digital, ele vai comprar melhor da fábrica num próximo sell-in, né? Então a gente vem amadurecendo isso, né? Então o que a gente pode falar, né? Quando a gente trata de franqueado, é jogar esse jogo junto, né? E trazer uma pessoa, um líder, a liderança de omnicanalidade ou de digital, precisa conversar com esse franqueado. Precisa conversar com quem está lá na ponta, entender da loja, entender o tamanho da loja, se vai funcionar a estratégia que eu estou pensando de receber na loja produto do e-commerce, onde eu vou guardar, né? Tem coisas pequenas que a gente, sentado na cadeira no escritório, às vezes não pensa. Então tem que ter essa vivência. Na minha última passagem aqui de trabalho, antes de voltar para a Usaflex, eu estava em Hering, né? Hering, lojas próprias e franqueados. Em Hering, a gente não fazia omnicanalidade de tipo from store com franqueado. Não cabia, a conta não fechava, só com loja própria. E em loja própria a gente consegue, né, ditar o jogo melhor, porque está saindo e entrando tudo ali no mesmo CNPJ, né? Então não era um pouco mais fácil, né? A gente tinha um pouco mais de abertura para definir regras e montar o jogo, né? Então tem essas duas diferenças, dependendo do modelo, né, de venda ali do B2C, loja própria, franquia, mas vale muito esse jogo ainda da conversa, de deixar todo mundo alinhado e saber que é um ganha-ganha, mas às vezes o digital vai perder um pouquinho para poder gerar experiência, né? Perfeito. Como é que funciona na Aramis, Richard? Como que funciona para vocês também? Bom, a gente também tem loja própria, franquia e multimarca, acho que um pouco parecido, mas a mentalidade é um pouco diferente. Primeiro tem um dado importante, o LTV, que é o Lifetime Value do cliente que compra na Aramis, se ele compra no físico mais digital, ou seja, em 2 canais, tem o LTV 2,5 vezes maior que o canal só. Então, o segredo para mim está na frequência. E a junção do digital com o físico aumenta a frequência, reduz o churn, que é o cliente que para de comprar com a gente. Então, acho que o motor ele é muito mais potente. Em relação a franqueados, a nossa estratégia foi não cobrar take rate. Então, a gente cobra 0 do franqueado. E a gente ganha no selling também para acostumar o franqueado a querer chipar o produto e usar o omnichannel. Mas todo mundo fala de omnichannel como logística, isso é besteira. De onde shippa, onde vai, importa menos. O omnichannel verdadeiro é o cliente no centro, em todos os canais, e se ele for na nossa app e deixar um carrinho abandonado, quando chegar na loja, ele vai chegar esse carrinho abandonado com o vendedor vai poder atuar em cima de uma potencial venda que ele não fez no digital.
Então, como a gente está fazendo isso, a gente resolveu fazer um trabalho um pouco diferente do mercado, ou a gente vai acertar muito, eu queimei algumas dezenas de milhões, eu vou descobrir no tempo. A gente montou o app do cliente, a gente montou o app do vendedor, a gente desenhou, a gente está integrando os aplicativos com loyalty e a gente construiu o roadmap nos próximos 3 anos feito pela gente. Então, ao invés de depender de terceiros em tecnologia, a gente montou uma visão de montar a primeira Fashion Tech do Brasil, onde os dados no centro, higienizados e enriquecidos, com as nossas jornadas, transformam a conexão com o nosso consumidor. E o app, todo mundo pensa no app para vender online. Eu discordo. A gente tem hoje uns 1.500 vendedores. Então, a nossa tese é fazer o vendedor, na jornada com o cliente, baixar o app, porque lá a gente ajusta as peças, vai ter a jornada de ajuste, modelo de recomendação com machine learning para poder fazer chat integrado entre o colaborador e o cliente. Então, é usar-se o app como uma ferramenta digital, mas o app como uma ferramenta de integração entre o nosso vendedor e o nosso cliente. E aí você quebra muito esse conceito de quem é e você passa a entender que o cliente tem a potência. Então, a gente mudou bastante a mentalidade da companhia, de como a gente está construindo jornada e como a gente está integrando os canais nessa estratégia. E a ideia futura, a hora que eu terminar o MS mais estruturado, é ir para multimarca. Porque a gente também tem 1.200 pontos de venda multimarca só masculinos, fora outras marcas que a gente tem. Também tem uma oportunidade de trazer eficiência além das nossas 150 lojas. Então, a gente tem muita coisa legal acontecendo, mas eu faço que Fashion Tech não é sobre dados, é sobre mentalidade. Então, a gente está transformando a mentalidade da companhia para uma visão de 5 anos transformadora. Então, para mim, está lá o epicentro do que a gente está construindo. Perfeito. E, Rafa, como é que é na visão da Pag Brasil, que atende muitas marcas também, que atuam no digital, mas também que tem esse canal multicanais, na verdade, né? Nós mesmos não somos uma empresa de omnicanal, porque somos uma empresa que prestamos serviço de B2B, né? Somos uma empresa de tecnologia de pagamentos e tem uma parte lá dentro muito essencial de todo o processo de compra, que é cobrar o cliente, né? Mas, por outro lado, o que a gente vê é que, por um lado, eu concordo contigo, né, que a experiência é importante, não é só ter vários canais, mas ter a experiência conectada, né? Se o cliente começa uma compra em um lado, ele pode concluir em outro lado. Mas não só a compra, mas também tudo o pós-venda, o pós-venda, né? Mas o que você falou, né, que com as franquias não funciona, né? Isso é o desafio, né? Porque dependendo um pouco de que produto você tem, né, e quais canais são adequados para esse produto, assim, vestuário talvez é um pouco mais limitado, né? Mas se você tem um produto, a gente tem muitos clientes, né, que tem app, que vende em todos os marketplaces, depois abre o canal de TikTok, né? E integrar tudo isso é difícil, né? Porque é um desafio, né? Se você tem a possibilidade de centrar, como você falou, tudo num app, numa tecnologia, né, que é até desenvolvida dentro de casa, né? Daí você tem outras possibilidades, né? Até nós mesmos, Pag Brasil, né, a gente sempre apostou em uma plataforma 100% proprietária, desenvolvida dentro de casa, para não, como você falou, para não depender de terceiros, porque isso te dá muito mais flexibilidade para te adaptar e para buscar criar valor para os seus clientes. Acho que o desafio nosso, no nosso caso, foi montar uma arquitetura de dados estruturada e o barramento de API construído para qualquer ferramenta que a gente coloque, ele vai para o nosso lake, que a gente coordena todo o motor. Se qualquer mudança que a gente queira fazer é muito menos traumática. Porque no final a estrutura de dados toda foi pensada para atender o nosso negócio. E como a nossa visão é ter mais marcas, a gente começou com marcas orgânicas, então a gente montou mais 2 marcas. O teste de ano que vem é fazer uma aquisição. Então a inteligência de arquitetura não foi pensado para ser boa para LMIs. Foi pensada para plugar marcas orgânicas que a gente construa ou inorgânicas nessa mesma estratégia. E aí todo o aplicativo foi construído muito pensando nessa flexibilidade, tanto de mexer em ferramentas estruturantes com menos dor, concentrar o dado dentro da nossa lake estruturado e poder plugar e desplugar no barramento nosso, o que a gente acha que vai fazer sentido. Então, essa estratégia de buy or buy, o que você constrói e que você pluga de terceiros, na minha visão você constrói o que é diferencial competitivo e você pluga na sua arquitetura o que você pode testar de outras ferramentas, desde que você controle
essa jornada inteira. Tem que definir o que é core do negócio. Esse core do negócio tem que ser dentro de casa e outras coisas que agregam valor, mas que não são core, pode subcontratar-se. É muito interessante ver o Richard falando de tecnologia, né? Porque geralmente a gente não tem o apoio assim, né, da alta gestão para dizer que a gente precisa construir um lake, que a gente precisa ter pessoas que entendam do que a gente está fazendo dentro de casa, né? Eu, como de tecnologia, sofri bastante isso, né, nas minhas passagens por aí. E comecei a aprender também como posicionar a tecnologia dentro do negócio, né? Levando não só como um habilitador, mas como um parceiro mesmo, né? Porque não adianta a gente ter uma estratégia linda de fazer toda a omnicanalidade. Eu não vou cobrar um fee do meu franqueado, ou enfim, vou apostar no sell-in, mas eu não tenho o básico dentro de casa, dependo sempre de parceiros e cada vez vai ficar mais caro, né? Se a gente fala em nuvem, onde é que a gente hospeda e tal. Então eu preciso ter essa governança de tecnologia dentro de casa, que entenda para onde eu vou chegar e que nem tu comentou, né? É um plug and play ali, né? Entender o que eu vou fazer dentro de casa, o que eu vou trazer de parceiro, mas a minha arquitetura tá pronta para isso, né? Para escalar. Então isso é bem legal ouvir isso de ti, assim, né? Falando sobre tech, bem legal. Exato. E até falando, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de omnicanalidade, essa palavra é difícil, né? Ela é difícil. É difícil. E, Richard, a Aramis tem uma estrutura também muito de hiperpersonalização, né? Como é que hoje vocês trabalham essa lógica da hiperpersonalização, considerando esses canais distintos que a gente está falando aqui, essa tecnologia envolvida também, né? Como que funciona no caso da Aramis? Existem 3 tipos de dados. O demográfico, o transacional e o comportamental. O transacional é fácil, você vendeu, você tem. Demográfico, fácil, tem empresas que enriquecem dados, você consegue construir. O desafio é o comportamental. Como você tem isso? Perguntando. O que eu aprendi você só pode pegar dados se você gerar valor. Então, eu quero pegar dados comportamentais, o que eu vou gerar de valor para o consumidor que me passou os dados? Aí entra o programa de lógica que a gente está construindo. Porque para entender o que para você é valor, é difícil para você. E a gente tem na nossa base 20% das compras são de mulheres, que é shopper. 21% é o dado, é mais de 50% que vai lá e resolve. Então a gente começou a desenhar jornadas pensado no público feminino e um loyalty pensado na jornada da mulher, que tem que ser o quê? Tirar fricção. Então uma marca masculina está pensando em tom de voz e jornada das mulheres. Porque no final a hiperpersonalização não vem só do usuário único, vem também de quem está na jornada de compra da marca. No nosso app, a gente está desenhando o modelo família. Então, às vezes, o casal compra e os filhos, mas é tudo separado. Se eu juntar isso tudo, traz mais potência. Então, a gente tem questionado muito esse modelo. E visão de futuro, ambição. Hoje, a gente tem 3 marcas. A tese nossa em 5 anos é bater 6, 8 marcas. E onde está a nossa mente? Se eu tenho hoje, 160 lojas, entre as 2 marcas que a gente tem, vamos dizer que eu bata 300 lojas até 2030, que é razoável. Se eu tenho as 300 lojas vendendo, jogando para um lake estruturado e ninguém compra uma marca só, mas entendo a jornada do consumidor ou consumidora, eu consigo navegar esse consumidor ou consumidora entre nossas marcas. E a mudança de mentalidade não pode ser a LTV da marca, tem que ser a LTV do grupo. Sim. E aí você consegue construir um ecossistema de marcas complementares na jornada, que você consegue ter um modelo de aquisição acontecendo e distribuindo isso entre as marcas. Aí é menos sobre o canal e é mais sobre o consumidor. Então é um pouco da visão que a gente está desenhando, de visão de Fashion Tech. Não é? Fashion Tech tem 3 âmbitos. Jornada do cliente, hiperpersonalização. Jornada da eficiência da companhia e jornada do colaborador. Legal. Que a gente também está trabalhando hiperpersonalização para o colaborador agora. Daqui a 3 meses eu lanço o app do colaborador, que cada um vai ter seu próprio agente. Dependendo da sua trilha de conhecimento e sua carreira, se é podcast, se é entrevista, se é livro, o que é que você consuma, a gente está mostrando uns agentes para atender cada colaborador na sua própria jornada, se desenvolver na organização. Legal. Então eu tenho olhado para a personalização não só para o cliente, é tipo só questionar para o colaborador, porque é eles que vão fomentar a transformação da companhia. Muito legal. No final das contas é o que a gente sempre fala, né? O Ralph já participou de vários podcasts aqui, a gente fala bastante. No final das contas, são pessoas. Né? Exatamente. É isso. É isso. E a gente falou também, trouxe um ponto bem interessante sobre a questão da fricção, né? Que a gente não pode gerar fricção quando a gente está falando em vários canais, né? Hoje, como que a gente consegue garantir uma consistência de experiência entre o físico e o digital sem criar essa fricção? Como é que funciona isso? É Débora, complicado, difícil, né? A gente aqui em Usaflex, a gente está
começando uma jornada diferente de entender a consumidora, né? Porque hoje a gente tem ainda, né, uma marca de calçados de conforto, né? Então, para uma senhora, né? Mas não, a gente também tem para pessoas de 40 anos, de 30 anos, né? Então, quem está indo comprar na Usaflex não é a senhora, é a filha dela, é a neta dela. E a gente não está falando com ela, a gente está falando ainda para a senhora, né? E a senhora não está entrando no site, não está fazendo nada no online para comprar. Então, essa barreira que a gente ainda está estudando como que a gente vai, né, entregar, mas a fricção que eu tinha com o franqueado, isso a gente já conseguiu, né, ajustar, trazendo muito para a conversa, né? E essa jornada e esse estudo, né, dos dados desse cliente, essa jornada do cliente, que eu fiz um reposicionamento de marca. Isso está refletindo nos meus canais, isso está refletindo dentro de casa. E hoje mesmo a Manuela, nossa diretora de marketing, fez uma palestra aqui, e ela falando também sobre como a gente tem que treinar isso dentro da empresa, tem que ser de dentro, né? A gente está colocando para fora, a gente está comunicando nas redes sociais, a gente está comunicando para franqueado, para B2B, mas e dentro de casa, o que a gente está fazendo? E aí para isso vem, né, universidade, que a gente tem na nossa Flex, Universidade da Flex, também olhando para o modelo, né, o que a pessoa mais assiste, né, se vai ser um TikTok, se vai ser um Reel, se vai ser um podcast, e levando isso para ponta, né, para a loja, onde a gente tem alta rotatividade também, né, que é difícil de manter. Não, com certeza. Ralph, o que tu enxerga hoje como para a gente eliminar essa fricção entre esses canais? A gente está falando bastante aqui de pessoas no centro disso, né? Mas como que tu enxerga isso dentro do meio bem tecnológico que a gente atua? Olha, já foi dito, né, que o importante é toda a experiência, né? E o cliente, isso eu sempre digo aos nossos clientes, né, que a gente é provedor só da parte de pagamentos, né? Mas o cliente, o usuário, o comprador, ele enxerga toda a experiência. E se tem fricção, tanto faz onde, né? Se é no pagamento, se é na devolução, se é no site para escolher um produto, se é na descrição de um produto que não faz sentido, né? Tanto faz onde, né? Toda a experiência tem que ser positiva, né? E claro, também nos canais, né? Liga por telefone, vai na loja, compra no marketplace, a experiência é visto como uma só pelo cliente, né? E hoje em dia, até vamos ter um podcast mais tarde sobre esse mesmo tema, né? A experiência passa a ser mais importante que o próprio produto, né? Porque o produto, em muitos casos, é commodity, né? Claro, tem sua qualidade, seu posicionamento, mas o produto não é só produto, é toda a experiência, né? Então é extremamente importante que a fricção em todas as pontas seja evitada, né? E claro, o pagamento do nosso ponto de vista é extremamente importante, porque além da experiência também, se não funciona, se não é conveniente, o cliente pode dropar e não concluir o pagamento, e aí se perde a venda e se perde também uma boa impressão da experiência com a marca. Exato. E trazendo esse assunto também, o que hoje vocês enxergam como mais crítico e essencial para a marca de vocês dentro dessa lógica de omnicanalidade? Se é tecnologia, pessoas, processos, como que a gente equilibra esses 3 pilares aí hoje nas marcas? Débora? O desafio maior são pessoas, aqui no meu caso, olhando agora, né? Porque tecnologia, a gente fala de omnicanalidade faz o quê? 15 anos, né? Então, era multicanalidade, omnicanalidade, então isso, tecnologicamente, né, a gente já entende que está ok. A gente tinha muito problema logístico também um tempo atrás, e agora, né, com o Last Mile, usando a capilaridade das lojas de shopping, a gente consegue entregar rápido, né, e também devolver rápido. Então, acho que esses pontos que a gente tinha ali estruturais, eles já foram sanados, né, mas a questão de pessoas, treinamento, e tu treinar, e tu ter um time, tu conseguir colocar, né, a essência de como que isso funciona, como que tu vai tratar essa cliente, e depois a gente não conseguir manter desse colaborador, né, na ponta de loja, e a gente treina junto. E ali é que está, né, o nosso principal desafio, eu vejo hoje, sabe? Perfeito. Para ti, Richard? Bom, primeiro, eu posso ser uma marca de moda, mas eu tenho iFood, tem N Mercado Livre. O nosso usuário, ele não vai comparar eu com a minha marquinha concorrente do meu lado. Ele vai comparar com a jornada do que ele consome. Porque eleva muito a barra que a gente tem que correr atrás para disputar o que? A atenção e o bolso do cliente. Até porque, no nosso caso, eu prefiro vender nos meus canais do que no Marketplace. Porque o Marketplace não tem acesso ao quê? Ao dado do cliente, que é o que importa. Agora, se eu trouxer uma jornada muito pior que o Marketplace, por que vai comprar com a gente? O que gera de valor? Acho que a palavra correta aqui na discussão é valor.
As marcas que são commodities tipo linha branca é um problemão. Porque comprar no meu site, ou comprar, no meu não, né? Mas no LG, ou no Mercado Livre, ou no Magalu, é o menor preço e melhor entrega. Ainda quem tem marca consegue controlar minimamente essa jornada de canais. Países mais fáceis como o Brasil, países mais difíceis como os Estados Unidos com a Amazon, que é complexo disputar essa dinâmica. Então você entrou em 3 pilares. Você falou processos, tecnologia e pessoas. A real que são os 3. Então, o nosso olhar tem sido, primeiro, fashion tech, não é sobre dados, sobre mentalidade. Então, o meu trabalho hoje é uma mudança cultural de mentalidade. Essa é a fundação. Como você faz isso? Tendo clareza dos processos, automatizando e colocando AI nos processos. Liberando o trabalho operacional para um trabalho mais estratégico, que são as pessoas. Mas transformação é para é linda, mas ninguém gosta. Porque mexe aqui na segurança das pessoas. Havia parte de treinamento. Como você organiza a mentalidade para as pessoas comprarem a visão de futuro. E aqui na minha palestra que eu fiz no palco, eu perguntei para as pessoas, eu falei, não estou questionando para vocês se vai. É quando? Se você está aqui ouvindo minha palestra pensando, será que eu faço? Já está errado. A pergunta é, qual a velocidade que você tem capacidade de fazer? Porque o mundo não vai esperar a gente. Pelo contrário, a velocidade que eu tenho reparado, e eu considero até a gente um case talvez um pouco à frente do meu mercado, mas eu me sinto atrás. Porque a velocidade que eu estou percebendo as coisas está tão dinâmica que por mais que a gente ponha o nosso melhor ritmo possível, os LLMs estão mudando e evoluindo a cada semana. Então, quando a gente acha que a gente está recuperando o tempo, ele já lá dá uma pernada na gente. Mas olha que interessante, teve a Revolução Industrial, Revolução da Internet, Revolução do Smartphone. A gente tem o privilégio de estar liderando companhias na Revolução do IA. É um privilégio. Sim. Por que é um privilégio? Porque é dado. Quando o problema é de todo mundo, não é um problema. É uma realidade. Como você lida com isso, vai ditar a realidade sua. E essa é a minha energia que eu estou de transformação. Com processos, com IA, com pessoas, com tecnologia, mas no final com o mais importante, que é o ser humano no centro. Sim. Perfeito. Concordo com isso, né? Mas com essas todas as novas tendências, né, também não é só correr e ser rápido, mas também fazer as escolhas certas. Isso é muito importante, né? Porque agilidade, flexibilidade, mas também ter calma para decidir e não correr atrás de toda a moda, de todas as opções, né? Mas eu totalmente concordo com vocês, né? Pessoas estão no centro, mas a tecnologia e os processos, como você falou, também são muito importantes, né? Mas uma coisa, eu acho que tem que realmente ver o humano no centro e os processos e a tecnologia melhoram as habilidades do humano. Tem que ver, e especialmente agora no tempo do AI, né? Tem muitas empresas que estão com esse pensamento de vamos implementar AI para substituir os humanos. Eu acho um pensamento errado, assim, fundamentalmente errado, né? Claro, pode resultar que algum trabalho pode ser substituído, alguma função pode ser substituída, mas isso não deve ser o objetivo. O objetivo deve ser como aumentar as habilidades do humano através de AI, de tecnologia e processos em geral, né? Para que as pessoas possam fazer mais, possam ser mais criativos, possam ir mais longe, né? E a partir desse momento, se você enxerga isso dessa forma, o humano no centro, e você cria a tecnologia, os processos e AI, tecnologia com AI, para chegar mais longe. Eu acho que você está no caminho certo. Com certeza. Minha visão é meio pragmática. Cultura tem camadas. A primeira camada é a fundação. A fundação não se mexe, porque é a sua essência. É o que faz a empresa ser ela. Os valores. As camadas de cima da cultura, elas são desenhadas e forjadas para levar para uma visão de mundo. Então, o fato de a gente estar transformando a companhia, o meu trabalho com o meu time, que chama Talento de Transformação, a área de RH, né? Porque dentro da área de RH, eu tenho a área de governança, que é o Ways of Working. Porque a gente está mudando a mentalidade como a gente faz. E tem que ter a gestão da mudança acompanhando esse movimento, porque senão as pessoas não acompanham. Aí tem letramento de IA na companhia acontecendo. E cultura é um negócio multidimensional. Não vem de cima, apenas de cima, de baixo e dos lados. A Coreia do Sul mudou em 3 gerações o país, com a educação. Meu programa de estágio do ano anterior era Data Driven, foram 10 estagiários de dados, efetivei 7. Esse ano foram 21 estagiários de IA na companhia.
Processo de 1.500 pessoas inscritas, a gente fechou 21 vagas. Minha tese é que desses 21, pelo menos 15, acabando o ciclo meu de estágio, eu efetive. Amanhã eu já estou com 22 analistas de AI na minha companhia, trabalhando no dia a dia. E a cultura não é mais eu falando, vamos transformar. Está vindo de baixo o movimento, está vindo de cima, está vindo dos lados. Eu tenho o gerente de AI na companhia, olhando os processos, entrando nas áreas agnóstico. Eu estou para olhar os processos e ajudar a automatizar, montando arquitetura de dados. E a gente chama de guardrails, o cardápio de tecnologia que as áreas podem usar. E democratizando não uma área, mas de uma maneira transversal. E assim você transforma uma organização genuinamente falando. Totalmente de acordo contigo, tanto do lado da cultura, né, que nós da Banco Brasil também cuidamos muito da nossa cultura e também de desenvolver a cultura. E em relação ao AI agora, né, eu estou de acordo também. Não é uma coisa assim, você tem um departamento de AI. Não, tem que ser em todas as áreas das empresas e é bom buscar pessoas ou que já estão dentro da empresa ou buscar pessoas, empregar pessoas com a meta de, olha, ver o que você pode fazer com AI agora, né? Melhorar os processos, aumentar as capacidades das pessoas, criar processos totalmente novos, criar maneiras novas de fazer as coisas com o uso de AI, né? Pessoas que têm tempo para isso ou que têm uma cabeça, como é bom trazer pessoas jovens. A gente também tem essa experiência na empresa, pessoas jovens que entraram e começaram a mexer com isso, adoram e vão muito mais longe que pessoas que já estão com uma lista de tarefas muito longas e também estão dentro do pensamento dos processos existentes, né? Tem que ser cross, né? Sim. E não trazendo vícios, né? Porque a gente tenta, Exato. né? Já começou, né? Um tempo atrás, nossa área de IA, né? Nosso departamento de IA, não dá. Isso não funciona, isso tem que vir de todos os lados, tem que ser cross. E tem que ser com gente que tá afim também, né? Porque às vezes tem uma pessoa que quer muito, né? Trabalhar com IA, fazer e tal, mas não é a pessoa que tu precisa ali. Então tem que olhar, é tudo talento também, né? Tem que ter aquele feeling de saber se tu tá com a pessoa certa pra tocar, né? A coisa ligar com AI e você não precisa ser engenheiro, né? Para fazer isso. Hoje em dia, muito menos. Precisa ser curioso. Não precisa ser, né? As As pessoas aqui na nossa empresa que mais mexem com AI, muitas deles, eles não têm formação específica de AI. Exato. E pessoal, nosso papo tá muito legal, mas eu me encaminhando já pro final dele, eu quero trazer uma pergunta para você sobre o futuro, né? Na visão de vocês, e é muito o que a gente tá falando também aqui, o que vai diferenciar as marcas hoje que vão se destacar nos próximos anos nesse modelo híbrido que a gente está falando, mas de forma geral, né? O que as marcas podem se destacar daqui para frente, né? Débora? Assim, as marcas que vão se destacar, é difícil falar, né? Assim, como vai ser o futuro, né? A gente não trabalha com futurologia, assim. Mas uma coisa que a gente vê, inclusive hoje aqui, né, nesse evento, é a questão de relacionamento, né? De como tu se sente com aquela marca, o que aquela marca traz pra ti, né? Tu pode encontrar milhões de marcas de sapato e todas vão te dizer que são confortáveis. Mas o que ela traz? O que ela agrega, né? Então ela agrega, além do conforto, a experiência, ela agrega um loyalty, ela agrega que eu vou lá na loja tomar um cafezinho, vão saber que estão falando comigo. Se eu tiver algum problema, como que vai ser resolvido? Então, assim, essa experiência do cliente, tendo o produto a gente tem, né? Comentaste. Mas, assim, o quanto o cliente se sente, né? O quanto aquela pessoa sente para comprar comigo. Então, quando a gente fala muito de tecnologia, digitalização de varejo, a gente já passou pela era que vamos acabar com as lojas físicas, já passou pela era de vamos imitar uma jornada física no digital, a gente já passou por isso. A gente volta ao essencial, que é de fato aquilo no fundo. Por que eu vou na Aramis comprar? Por que eu não vou na vizinha? Onde que eu vou comprar? Então é isso. Acho que o futuro a gente volta um pouco back to basics, assim, né? Para entregar essa experiência e né, em tudo. Tanto no marketplace, no IA, a gente conseguir, né, pagar só falando, né? Compra lá e paga para mim, né? Então a gente tem que estar, né, com as melhores tecnologias. Mas essa essência, esse saber de quem que eu estou consumindo, acho que é o que mantém, né? Perfeito. Richard? Para completar, porque eu concordo com o que você falou, me perguntou onde vai estar a Varejo daqui a 5 anos. Eu não tenho a menor ideia. Não tem Eu como. só sei uma coisa. Vai ganhar um jogo que de forma adaptável e flexível para entender os movimentos de mercado e ter agilidade, ver o que é espuma, o que é realidade e capacidade de execução. Porque a parte de experiência, humanização, eu concordo 200%. Isso é uma fundação. Agora, vou dar um exemplo maluco, né? Hoje a gente está ouvindo falar de uma SpaceX fazer uma junção com uma Tesla para levar uma estrutura para a Lua, para montar data centers lá, porque lá a energia é mais eficiente. Há 3 anos atrás, se alguém chegasse para mim e falava assim, os caras são um bando de malucos.
Hoje o cara fala isso, por quê? Possível. Pode ser que ele faça. Então, a verdade, para mim, ficou clara. Ou você tem uma empresa que tem capacidade de enxergar os códigos que estão acontecendo, de cultura, de inovação, e uma empresa ágil, flexível, ou a história do Davi Golias acabou. Não é o grande que vai ganhar. É quem for mais ágil de entender o que está acontecendo no mercado e flexível de poder se adaptar. Então, para mim, está lá o segredo das empresas. Qualquer setor, qualquer segmento, não importa. Ralf. De acordo com isso. Eu acho que, assim, antigamente as empresas focavam muito no produto. Né? O produto tinha que ser excelente, se o produto era excelente, vendia. Né? Porque isso é o mínimo hoje, né? Isso é o mínimo, isso é o básico. É Hoje em dia é só básico. Né? Depois vem a experiência sobre a qual a gente falou agora. Né? A experiência toda tem que ser excelente. O cliente não vê só o produto, vê toda a experiência que ele tem com essa empresa. Mas em cima disso tem ainda outra coisa, né? Que é o feeling, a sensação, o que a marca transmite. Né? E a pessoa pode se identificar com isso. A marca é cool. A marca transmite alguma coisa com o qual eu me identifico. Né? A marca é cool, a marca é hip, a marca é ecológica, né? Dependendo com que valores eu me identifico, ou quero me identificar, ou me atrai. Né? E construir isso em cima, né? Acho que é a coroa hoje em dia, né? De você conseguir isso, porque existem marcas que vendem produtos totalmente commodity, né? Mas elas conseguem não ter produto, talvez o produto nem importa, porque é básico, não tem nada a ver, é commodity. Mas tem uma experiência excelente, em cima transmite uma sensação ao cliente. Ele usa ou compra esse produto e faz parte de um grupo de pessoas, uma comunidade, uma tendência da qual ele quer fazer parte. Eu acho que isso é o último nível para chegar. Gente, o papo estava muito interessante. Acho que vocês trazem aqui realmente essa visão muito inteligente da gente abordar um tema de multicanalidade, né, que a gente está falando aqui. Infelizmente, o nosso episódio está chegando ao fim, mas eu agradeço muito a participação de cada um de vocês. Então, se vocês quiserem dar uma última palavra, assim, de visão de futuro aí, de dica, fiquem à vontade. Obrigada, é um prazer falar com vocês aqui, estar nessa mesa. E a dica é, quem não começou, comece, né? A gente precisa de gente com vontade, né? E precisa de gente entendendo o que está acontecendo, né? Então, assim, quem está atrasado, quem ainda está vendo IA só, né, como espectador, já passou, já corre lá que já está atrasado. Boa. Richard. A vida já é puxada o suficiente. Se diverte. Tem que se divertir no que a gente faz. Concordo com isso, né? Tem que se divertir na jornada, né? Tem que gostar do que você faz. Também concordo com isso. Isso é muito, muito importante. Perfeito. Gente, muito obrigada então, pela participação de vocês. Obrigada a quem assistiu o episódio até aqui. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.